Boa noite. Em nome da Diretoria de Oncologia e Hematologia do Albert Einstein, agradeço a presença de todos. Acho que nós teremos uma noite extremamente proveitosa. A gente tem dito nos outros eventos que as patologias oncológicas precisam ser tratadas de uma maneira integrada e integral. E acho que as patologias oncológicas de útero e de ovário talvez sejam dos melhores exemplos para que isso aconteça, né? Da prevenção ao diagnóstico precoce, ao tratamento cirúrgico, ao tratamento clínico, à radioterapia, à reabilitação, aos cuidados de suporte, enfim, essas patologias oncológicas relacionadas ao aparelho reprodutor feminino, elas têm que ser entendidas de uma maneira extremamente integrada. Nós temos aqui a felicidade de ter a participação de destaques em cada uma das suas áreas, médicos que entendem essa integração, essa necessidade de integração, trabalham com equipes multidisciplinares e, portanto, eu acho que vai ser uma noite bastante produtiva, né? É muito importante que ao final das palestras vocês se manifestem, vocês tirem as suas dúvidas, vocês coloquem os nossos palestrantes em saias justas e realmente a gente saia com conhecimento bem maior do que a gente entrou aqui. E essa é uma das vocações do Einstein, que a gente busca obsessivamente cumprir. É a difusão de conhecimento, é ser um gerador de conhecimento para todos, médicos, profissionais de saúde, pacientes e a população leiga. Portanto, aproveite. Eu gostaria de dar meu boa noite, boas-vindas a todos aqui presentes. Algumas rápidas palavras de agradecimento e gostaria de parabenizar o nosso Centro de Oncologia do Hospital Albert Einstein, no nome do Dr. Wilson Pedreira, da Juliana, da Fabíola, que organizaram. Eu acho que, de fato, foram muito felizes com a escolha do tema, né? E não sei se vocês percebem, mas isso é uma sutil homenagem à mulher, já que nós temos aí o Dia das Mães no próximo domingo. Eles tiveram essa sensibilidade também de, no mês de março, quando tínhamos o Dia Internacional da Mulher, escolher uma palestra relacionada ao tema. Então, foi naquela ocasião escolhido o câncer de mama e realmente é admirável, vocês estão de parabéns. Vamos adiante, então, aqui, tá certo? Então, o que nos coube hoje? Falar do diagnóstico, da prevenção e do diagnóstico precoce dos cânceres ginecológicos, dos cânceres pélvicos, tá? Seriam diversos cânceres, talvez ficasse um assunto muito extenso e difícil da gente cobrir no espaço que nós temos. Então, nós elencamos os principais cânceres ginecológicos pélvicos, que são o câncer do colo do útero, o câncer do corpo do útero ou endométrio e o câncer de ovário, tá? Então, esses são os 3 temas que nós vamos falar hoje. Nós temos quem vai falar sou eu, Mariano Tamura, sobre câncer do corpo uterino, Dr. Renato Moretti, colo uterino, Dr. Eduardo Mota, câncer de ovário. Nós vamos ter que ser objetivos na abordagem do tema para, de fato, caber tudo dentro do tempo que nós temos e para que haja tempo do debate, que nos parece que é o mais importante, o debate, as perguntas e tudo mais. E, para isso, nós temos a felicidade também de contar com uma equipe multiprofissional hoje da mais alta qualidade. Então, nós temos aqui a nossa enfermeira Sabrina Matos, que é da radioterapia, acompanha as pacientes em tratamento lá na radioterapia, a doutora Juliana Elito, radioterapeuta também aqui do hospital, doutora Ana Paula Garcia, que é oncologista clínica, tá? Dr. Ronaldo Baroni, que é do setor de diagnóstico por imagem, e teve um contratempo, mas deve estar chegando, o Dr. Marcos Corpa,
que é do setor de patologia, ou seja, essa é a equipe multiprofissional, são esses profissionais que trabalham juntos. Eu sei que quem vocês veem primeiro, quem tem a doença vê primeiro é o médico, o ginecologista, o ginecologista oncologista, né? Mas todo esse time está junto, são eles que nos dão é o bom diagnóstico, histopatológico, ou seja, é tudo isso que nos direciona para o tratamento correto e para o acompanhamento adequado, tá certo? Então temos a felicidade de estar com eles, nós vamos falar de maneira objetiva de prevenção e diagnóstico, mas aí ficamos abertos para todo e qualquer tipo de pergunta. Então, aqui apenas um quadro, são números do INCA, das estimativas para 2014 no Brasil, de aproximadamente 15.590 cânceres do colo do útero, ao redor de 5.680 câncer de ovário e 5.900 novos casos de câncer de endométrio em 2014. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de participar dessa palestra, mas muito mais do que da palestra, que é a oportunidade da gente compartilhar informação com a comunidade toda do hospital e dos pacientes e do corpo técnico, mas também a oportunidade de participar desse grupo integrado, tentando formar um time que ofereça bons resultados do ponto de vista de tratamento para paciente. Me coube falar sobre o câncer do colo do útero, e esse talvez seja o câncer ginecológico mais importante no nosso país. Em alguns países aí já não é uma realidade, isso aí já é uma doença que tende à extinção. Em alguns países, tem algumas palestras em congressos internacionais que a gente chega a ter palestras falando assim, câncer do colo do útero rumo ao zero, né? É uma realidade muito distinta que nós temos no nosso país. Temos cerca de 15.600 casos diagnosticados mais ou menos ao ano. Isso vem com uma discreta redução do ano de 2010 até o ano de 2015, uma discreta redução na incidência, ou seja, no número de casos novos de câncer do colo do útero no nosso país. Essa doença não é muito relevante antes dos 30 anos, com 30 anos começam a aparecer os primeiros casos, e as mulheres na faixa etária dos 50 aos 60 anos são as mais acometidas, né? Entretanto, quando nós avaliamos a mortalidade por causa dessa doença, onde num sistema privado a gente tem um resultado extremamente favorável, quando a gente olha a mortalidade causada por essa doença no sistema público, realmente assustadora. Cerca de 50% das mulheres que têm o diagnóstico de câncer do colo do útero vêm a padecer da doença no intervalo de 5 anos. Quanto pior a estrutura de saúde, piores são os números a respeito de câncer do colo do útero. Então, na região norte, onde a gente é sabida a dificuldade de acesso à saúde, não só pela situação, pela geografia da região, mas pela própria estrutura de saúde e pobreza dos estados, o câncer do colo do útero chega a atingir o primeiro lugar no número de casos de câncer na mulher, né? A nossa realidade, a região do Sudeste, ele é o quarto tumor mais frequente que acomete as mulheres, e no Brasil o terceiro tumor mais frequente. Aqui a gente tem um conhecimento de causa para falar a respeito de toda a história natural da doença. Essa doença começa com a prima infecção, a infecção pelo papiloma vírus humano, o conhecido vírus do HPV, transmitido por via sexual, e a doença sexualmente mais frequente. Tem problema ter HPV? Na verdade, não. É uma infecção extremamente comum e com complicações pouco frequentes e pouco graves na maior parte das vezes. Entretanto, em algumas situações, geralmente por conta, após a infecção transmitida por via sexual, mas principalmente quando está relacionado à imunossupressão, e aqui serve síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, serve a tabagismo, drogas imunossupressoras, pacientes transplantadas renais, uso de drogas imunossupressoras por conta de qualquer transplante, ou mesmo mulheres que tiveram múltiplas gestações, isso é considerado como um importante fator de risco. Então, essa associação da imunossupressão com o vírus do HPV persistente é realmente considerado como importante na gênese do câncer do colo do útero. Quando a gente observa a taxa de infecção
onde por volta dos 20 a 25 anos a presença do HPV é extremamente frequente nas mulheres, essa taxa de infecção pelo HPV tende a cair por volta dos 30 anos, ela continua caindo, só que aí começam a aparecer os casos de câncer do colo do útero por volta de 25, 30, e aqui a gente atinge por volta dos 45, 50 anos o pico de incidência. Mas o mais importante fator isoladamente para a mulher ter o câncer cervical é o fato dela nunca ter frequentado um programa de rastreamento do câncer do colo do útero. Essa história é uma história que nós achávamos que conhecíamos muito bem, onde tem um colo do útero normal, esse colo do útero é infectado pelo HPV, 90% das mulheres têm uma limpeza, um clearance dessa infecção. Após as mulheres que não tiveram essa depuração, elas podem ficar estáveis com essas lesões ou eventualmente progredirem para lesões pré-cancerosas e até o câncer do colo do útero. Essa história é muito bem contada, de longa data, entretanto, é difícil que nós consigamos detectar essas mulheres nessa faixa, pelo menos no nosso país. Então é isso que acaba levando a uma distância muito grande da paciente com colo do útero normal e, de repente, tem um câncer do colo do útero já em estágio mais avançado. Principal sintoma da neoplasia do colo do útero: sangramento. Seja o sangramento na pós-menopausa, mas principalmente o sangramento da mulher após o ato sexual. Isso é chamado de sinusorragia. Temos formas de prevenir. A educação sexual com uso de preservativo deve ser propagada, e as meninas, em diversos esquemas que já é proposto pelo Ministério da Saúde, já é disponível pelo Sistema Único de Saúde, a vacina contra o HPV, que ela promove uma proteção extremamente interessante. Ela pode ser, geralmente, a que é aplicada pelo Ministério da Saúde é a tetravalente, onde ela tem cobertura para os principais vírus que acometem a mulher, fazendo as verrugas genitais, e também os vírus principais na gênese do câncer do colo do útero. Então, como é que eu faço a prevenção? Se eu já passei da fase da vacinação, o que eu posso fazer? O que você pode fazer é colher o Papa Nicolau. Quando? Então, aqui a gente está discutindo saúde pública e não uma assistência individualizada. Quando a gente está falando de saúde pública, a gente tem que tentar oferecer o nosso teste de rastreamento, o nosso teste de detecção para as lesões pré-cancerosas na maior parte da população. Então, a gente se espanta quando a gente vê os números do estado de São Paulo, o estado mais rico do país, e nós vemos que apenas 40% da população tem cobertura para o câncer cervical. Apenas 40% das mulheres são submetidas ao teste de Papa Nicolau. E detalhe, a maior parte delas numa faixa etária que não tem câncer, né? Então, geralmente, quando a mulher atinge os 35, 40 anos, onde realmente seria importante ela frequentar programas de rastreamento, essa mulher não frequenta. Qual é o intervalo? Geralmente, a gente começa o que é proposto pelo Ministério da Saúde, mulheres após os 25 anos. Isso, lembrar que é um programa de rastreamento populacional, ou seja, eu tenho que otimizar o meu teste de rastreio, mas, eventualmente, pela própria Organização Mundial de Saúde, pode ser iniciada aos 21 anos, e caso tenham duas citologias normais negativas, tá? Normais consecutivas, fez um ano negativo, fez outro ano negativo, nós poderíamos espaçar essa coleta em até 3 anos. Até a paciente vir a falecer de qualquer outra coisa? Não. Após ela ser submetida à retirada do útero por uma doença benigna, ela não precisaria mais colher a citologia, ou, eventualmente, após os 64 anos, ela estaria dispensada da coleta da citologia cervical. Citologia, na verdade, o Dr. Marcos Corpa depois vai poder nos ajudar, ela tem alterações que podem... Isso aqui é uma célula normal, essa é uma célula alterada. Então, depende muito de quem está lendo. Por isso que nós temos que otimizar o exame e buscar qualidade, para que essas lâminas sejam bem lidas, porque caso eu ofereça uma lâmina só com esse pedacinho,
o patologista, por melhor que seja, ele vai me falar que a citologia está normal. Bom, alguns países já advogam, isso já é disponível, já é escrito pelo nosso Ministério da Saúde, advogam que identificar o DNA do HPV, ou seja, a parte genética do HPV, nessas mulheres após os 30 anos, seria importante para você diferenciar as mulheres que têm o HPV persistente, que não sofreram a limpeza, que não tiveram capacidade de defesa para se limpar, conseguir combater o HPV, versus aquelas mulheres que têm o HPV persistente. Então, as mulheres que têm HPV persistente, essas são as de real fator de risco, tem um real fator de risco para a progressão dessa condição por um colo do útero alterado induzido pelo HPV. As mulheres que têm a citologia ou o teste, geralmente as duas coisas positivas, ou seja, alteradas, elas devem ser referenciadas a um centro de colposcopia para que esse colo do útero seja observado com uma lente de microscópio, com uma série de reagentes para que a gente possa fazer biópsias direcionadas. Qualquer tumor diagnosticado em estágio inicial, nós temos taxa de sobrevivência dessas mulheres próximas a 95%. Então, diagnosticar câncer do colo do útero precocemente é o nosso objetivo. Para que isso? Para que nós possamos fazer um adequado planejamento de tratamento, seja com cirurgia, radioterapia, quimioterapia, e ter melhores resultados do ponto de vista oncológico. Bom, então para a gente seguir aqui, nós vamos seguir falando então do câncer do corpo uterino, tá? Nós podemos entender o câncer do corpo uterino, na sua grande maioria das vezes, como o câncer de endométrio, certo? Porque esse aqui tem há alguns cânceres raros, como os sarcomas, a gente pode falar deles depois na hora que abrimos para perguntas, mas agora nós vamos nos concentrar no câncer de endométrio, que é o que de fato atinge números significativos aí na população, né? Então, aqui falando um pouquinho do câncer de endométrio, como o Renato falou, que no Brasil ainda o câncer do colo do útero é o mais frequente. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, o câncer do endométrio já ultrapassou o câncer do colo uterino. Lá, ele é o câncer do útero mais frequente, tá? Aqui é para exemplificar algumas coisas que estão relacionadas aí como fatores de risco, ao câncer de endométrio, que realmente é a senilidade, né? Mulheres com poucos filhos ou sem filhos. A gente lembra aqui do sítio de Pica-Pau Amarelo, eles sempre se reuniam ao redor da mesa, né? Então, aquela coisa da gente comer bastante, a hipertensão, sobrepeso, obesidade, o diabetes, são coisas que, como a gente vai ver, funcionam como fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de endométrio, tá? É um tipo de câncer que tem uma sobrevida global hoje, de uma maneira geral, o câncer de endométrio, 83% em 5 anos. Mas se a gente conseguir diagnosticá-lo de maneira precoce, essa taxa de sobrevida em 5 anos chega a 95%. Então, daí a importância da gente estar sempre monitorando e buscar realmente esse diagnóstico precoce. Para o câncer de endométrio, nós não temos um rastreamento bem definido, governamental, seja no Brasil ou em outros países. Por algumas particularidades da doença, realmente um comportamento é diferente, a gente não consegue, como no câncer do colo do útero, ter números que ter uma técnica que realmente se demonstra eficaz no sentido de diagnosticar precocemente, de diminuir a mortalidade, de diminuir a ocorrência da doença, ou seja, prevenir, fazer até uma prevenção primária, né? Então, aqui a situação a gente lida com ela de uma maneira um pouco diferente, só para que vocês saibam, então, aqui são os ovários que o Mota vai falar já, né? Isso é o útero, então o corpo uterino é dessa parte que nós estamos nos referindo agora. O Renato falava antes do colo do útero, que é essa porção mais baixa do útero que está em contato com a vagina. E se a gente quiser, então, visualizar onde está o endométrio, aqui nesta imagem, o endométrio são as células que recobrem aqui a cavidade do útero, tá certo? Nos Estados Unidos, havia uma estimativa para 2014, pelo Instituto Nacional de Câncer, de 54 mil, quase 55 mil casos e 10 mil mortes por câncer de endométrio naquele ano. No Brasil, já números menores, tá certo? 5.900 casos. No mundo todo, 319 mil casos, com uma taxa de 8,2 casos por 100 mil mulheres anos. 90%, tá,
desses cânceres acontece nas mulheres acima dos 50 anos, principalmente então na pós-menopausa. Mas aqui vale a gente lembrar também que se 90% ocorre nessa faixa etária, há 5% que acontece entre os 40 e 50 anos e chega a haver 5% dos casos antes dos 40 anos. Pico de incidência, 63 anos de idade. Como fatores de risco, então, alguns que estão sob nossos controles, outros não, mas a primeira menarca é a primeira menstruação precoce, a menopausa tardia, aumenta o risco do câncer de endométrio, aumento da expectativa de vida que nós estamos assistindo, então, o envelhecimento da população, alguns fatores nos quais a gente pode trabalhar, que realmente nós estamos vivendo a epidemia da obesidade, né? A gente vê isso mundialmente, vê isso no nosso país também, e junto com a obesidade, o diabetes, a hipertensão arterial, isso provavelmente leva a uma maior conversão periférica nas células de gordura, uma maior conversão e produção hormonal. Para aqueles que não sabem, as células de gordura, a partir do colesterol, elas produzem os hormônios sexuais, sejam os masculinos e os femininos. Isso pode acabar tendo um efeito no endométrio, tá certo? Anovulação crônica, que o mais conhecido que nós temos aqui é a síndrome dos ovários policísticos, né? Então, aquela mulher que fica sem ovular, que o seu endométrio não descama mensalmente, essa mulher tem um estímulo crônico e constante de estrogênio ao longo da sua vida. E esse estímulo do estrogênio pode levar realmente a uma proliferação maior, uma hiperplasia e, eventualmente, uma atipia nessa hiperplasia, chegando até um câncer de endométrio. Então, essas mulheres, a mulher com síndrome dos ovários policísticos, a gente deve olhar, cuidar dela nas questões imediatas, mas deve pensar no futuro dela também. E, claro, um anticoncepcional, algumas medidas que corrigem isso aí, essa irregularidade, essa irregularidade menstrual, podem, na verdade, trazê-la para um patamar normal, digamos assim, um patamar igual da população de risco. Mas, então, essa moça, desde que a gente vê desde jovem com síndrome dos ovários policísticos, devemos dar devida atenção a ela. O uso do tamoxifeno, que é uma medicação para tratamento ou prevenção, muitas vezes utilizado, então, ela é similar em alguns tecidos na sua ação ao estrogênio e é usado, por exemplo, na prevenção ou no tratamento complementar do tratamento adjuvante do câncer de mama. Então, o tamoxifeno pode levar, em algum grau, a hiperplasia cística e, às vezes, alterações no endométrio. Reposição hormonal. Sempre que a gente faz reposição hormonal, ou, como diria, terapia hormonal na pós-menopausa, na mulher com útero, nós damos o estrogênio, que é para dar o bem-estar para a pele, para o cabelo, para melhorar as ondas de calor e tudo mais, mas esse estrogênio tem que ser acompanhado de progesterona. Então, às vezes, a gente vê pacientes que vêm recebendo apenas estrogênio, e isso acaba expondo essas mulheres a um risco grande ao longo dos anos. Então, isso é algo bem importante que está ao nosso alcance, tomar uma medida para que essas coisas não aconteçam. São situações aqui mais raras, mas só para destacar para vocês que existe uma síndrome genética relacionada também ao câncer de endométrio, responde ao número menor dos casos, mas das pessoas que têm essa síndrome de Lynch, que é uma alteração então nessas enzimas, elas têm um risco de 40% a 60% de vir a desenvolver câncer de endométrio. É a síndrome do carcinoma colônico não polipóide hereditário. E o câncer, então, há um risco de câncer de intestino, assim como em outros focos, mas extracolônico ou fora do intestino, o endométrio é o foco mais comum de câncer nessas situações. Aqui, então, para destacar de fato a questão da obesidade, dessas alterações, da síndrome metabólica, né, de tudo que vem junto com isso e que pode acabar trazendo a pessoa para um grande risco do câncer de endométrio. Aqui nós temos uma peça de útero aberta e esse é o aspecto da doença se manifestando. A apresentação clínica vai um pouco aqui estamos compartilhando um slide que diz respeito a sangramento, né? Só que aqui tem uma característica um pouco diferente. O sangramento mais comum do câncer de endométrio é o sangramento da pós-menopausa. Então, é aquela mulher que já teve sua menopausa, que é a última menstruação, passou um ano inteiro sem menstruar, mas ela volta a sangrar. Pode ser de maneira insidiosa, discreta, até ter um sangramento mais volumoso. Ou seja, essa mulher tem que ser vista. Ela tem que ser avaliada clinicamente, para que não descartemos ou façamos ou tenhamos outros diagnósticos e também fazer uma ultrassonografia inicial para que a gente possa, de verdade, averiguar, medir, ver o aspecto desse endométrio.
né? Mas qualquer sangramento, então, na pós-menopausa, esse é o que mais nos chama atenção, é o mais frequente relacionado ao câncer de endométrio. Mas qualquer sangramento que chamamos de sangramento uterino anormal, são aqueles fluxos fora de hora, no meio do ciclo, a menstruação que passa a ser muito volumosa, a gente também tem que abrir o leque e pensar no câncer de endométrio. Existem outras causas? Claro, inúmeras. Pólipo do útero, mioma, adenomiose, sangramento disfuncional. Existem inúmeras causas na mulher antes da menopausa que podem levar a esse sangramento uterino anormal. Mas a gente tem que pensar também no câncer de endométrio. Tá certo? Então, qual que é o nosso primeiro, depois do exame clínico, o nosso primeiro exame? O primeiro exame é a ultrassonografia transvaginal, onde nós vamos buscar medir o endométrio. Então, nessa imagem aqui de baixo, a gente vê um útero normal, pode corresponder a um útero na pós-menopausa, com endométrio, que é essa linha branca bem fino, certo? Então, demonstrando que não há nenhuma lesão ali dentro. E aqui nós já vemos ultrassonografias, duas imagens da mesma paciente, e que esse endométrio, que é essa parte branca, então, aqui e aqui também, ele já está bem espesso. Ele pode estar de verdade, ele pode estar aí com uma lesão no seu interior. E aí a gente tem que seguir, claro, vamos avaliar melhor isso aí, vamos além no diagnóstico, vamos buscar o quê? Uma biópsia, certo? Para ter material para o patologista analisar e nos dizer do que se trata. Então, o método mais antigo, digamos, para isso é uma curetagem, cada vez mais em desuso. É válido, é lógico que é válido. É que tem um índice de falso negativo, ou seja, aquelas curetagens que vêm como normais, que varia entre 10% a 25%. Mas num local sem maior estrutura, é o que está à disposição e deve ser feito, né? Agora, a curetagem ela tem essa característica mesmo, ela é essa característica de ser um procedimento às cegas. Então, a gente enxerga o colo do útero, mas entra com o instrumento lá dentro e nós não estamos vendo. Então, a gente raspa e traz um pouco de material. Nem sempre a gente está na parede correta, a gente vai trazer exatamente o material que a gente precisa para aquela análise. Então, não é a primeira escolha, mas continua em uso e continua sendo muitas vezes importante a depender de onde nós estamos. Se nós temos mais tecnologia à nossa disposição, nós devemos fazer esse exame, que é a esteroscopia. Então, isso só para que vocês vejam, isso é uma imagem do interior do útero, né? A gente tem uma câmera, então está enxergando lá dentro. Esse é o endométrio, a camada que reveste o útero, e a gente tem instrumentos. Então, olha aqui, por exemplo, acionando energia elétrica, a gente pode fazer um corte e escolher onde a gente quer fazer a biópsia, na verdade, né? Então, a gente vai, enxerga essa lesão que nós queremos biopsiar e tiramos esse material para análise. Então, esse é o padrão ouro, digamos assim. Só umas imagens de esteroscopia para vocês terem para terem uma noção. Isso é uma cavidade uterina limpa, normal. Isso aqui é um pólipo endometrial, certo? É como uma carninha que cresce lá dentro, dá para a gente dizer de maneira simples assim. Muitas vezes pelo próprio estímulo do estrogênio, mas aqui é um pólipo benigno. Isso aqui é um mioma, é uma bolinha branca, feita principalmente de colágeno e músculo também crescendo lá dentro do útero, dá muito sangramento. Hiperplasia endometrial, aqui a gente já vê mais vasos, irregularidade. Então, pode ser um estágio de crescimento desse endométrio, às vezes até pré-canceroso, né? E aqui nós temos duas imagens, pela esteroscopia também, de câncer de endométrio. Vocês veem, muitas vezes essas lesões que nós chamamos de cerebroides, crescendo, às vezes elas descamam. Há situações mais extremas ou avançadas que a paciente pode chegar eliminando isso. Você quase que não faz biópsia, você pega aquele material e manda para análise, que a paciente está até eliminando, mas não é assim que a gente quer que as coisas aconteçam e cheguem até nós, né? Então, já que outro ponto importante aqui que nós temos que falar é a prevenção, volto ao nosso slide de fatores de risco. Há coisas sobre as quais nós não podemos agir, mas aqui nós devemos nos concentrar, então. Prevenção e tratamento de obesidade, diabetes e hipertensão. Cuidado com as mulheres, orientação às mulheres com anovulação crônica, com uso de medicamentos. Tá certo? Muita atenção a essas mulheres. E nós queremos, então, mudar esse quadro, né, da epidemia atual que a gente vive do supermercado para esse quadro, onde a gente, de verdade, tem uma exposição a alimentos mais saudáveis, atividade física, e, com isso, a gente está prevenindo o câncer. Só para finalizar, então, quando a gente faz uma biópsia, essa biópsia e encontramos hiperplasia, também o patologista vai nos dizer se essa hiperplasia é simples, ela é complexa, tem atipias, complexa com atipias, e assim vai aumentando o risco
de que haja uma transformação maligna definitiva, ou seja, o diagnóstico de câncer de endométrio nessa mulher. Então, volto a dizer, prevenção, se a gente está diante de hiperplasias ou hiperplasias com atipias, às vezes a gente tratar retirando todo esse endométrio ou até fazer uma esterectomia e tirar o útero é uma prevenção do câncer de endométrio. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer em nome do professor Wilson Pedreira o convite. É um prazer poder compartilhar informação e, eventualmente, contribuir para que nós aprimoremos a nossa saúde, que nós aprimoremos a nossa forma de tratar o nosso dia a dia de uma maneira a termos uma vida agradável, saudável e prolongada. Ao que me coube, que é o câncer de ovário, eu tenho uma situação mais restrita em relação ao Mariano, Ricardo, pelo seguinte, Renato, porque enquanto eles têm condições de atuar do ponto de vista de prevenção, seja através de uma vacinação contra o HPV, seja através de uma orientação comportamental em relação a uma ingesta alimentar, em relação a um hábito saudável de vida, o ovário já é um órgão mais escondido. Ele já é um órgão em que eu tenho uma situação em que, por estar localizado no interior da cavidade abdominal, ele é pouco acessível. Ele é uma estrutura em que ele tem apenas a possibilidade, através do exame ginecológico, do médico ter uma ideia de como ele esteja. Contrariamente ao colo do útero, em que eu tenho o acesso direto através de um exame especular, através da coleta do material de citologia, o ovário ele fica no interior da cavidade abdominal, o que permite que tumores possam se desenvolver de uma maneira bastante silente. Isso aqui é um pequeno modelo mostrando uma forma geral de desenvolvimento de câncer. A partir de um estímulo, eu tenho que as células elas passam a se comportar de uma maneira inadequada, passam a crescer de uma maneira desorganizada, elas começam a ter um suprimento de sangue e, por estar o ovário dentro da cavidade abdominal, ele consegue que essas células facilmente se espalhem para o seu interior. E elas o fazem de uma maneira, muitas vezes, silente, muitas vezes pouco perceptível. Contrariamente à percepção de uma secreção vaginal inadequada, contrariamente a um sangramento inadequado, esses tumores de ovário, infelizmente, eles podem crescer, eles podem se desenvolver com poucos sintomas. E nós percebemos que há, por sorte, uma frequência menor do que os outros cânceres da esfera ginecológica. Eu tenho uma frequência na população geral em torno de 2 a 3%, porém é uma população que ela existe, ela é importante e que nós precisamos desenvolver alguma estratégia para desenvolver um diagnóstico precoce e, quem sabe, talvez uma prevenção. Especialmente porque eu tenho uma situação em que, se os senhores virem os diferentes estágios da doença, no estágio 1, quando a doença está ainda no ovário, eu tenho até 90% de chance de cura em 5 anos. À medida em que o tumor ele se desenvolve para outras estruturas pélvicas, eu vou tendo uma queda no sucesso dos meus tratamentos. À medida em que o tumor se espalha no interior do abdômen, esse sucesso é mais reduzido, e quando eu tenho doença além do abdômen, a taxa de sucesso dos tratamentos, infelizmente, ela é baixa. Então, nesse contexto, o que nós temos atualmente é uma situação em que eu peco pela falta de sintomas. Então, muitas vezes, eu pergunto o que me sugere um câncer de ovário. E eu vou descobrir que são sintomas que provavelmente eu tenha de vez em quando também, que é uma distensão abdominal, uma dor abdominal, alterações digestivas, crescimento do volume abdominal. Se nós fizermos se eu perguntar se alguém já teve isso recentemente, eu acredito que todo mundo, neste ano, em algum momento, já teve alguma situação como essa. Então, isso é um pouco angustiante, especialmente para as mulheres, porque a partir de uma informação como essa, elas ficam angustiadas de poderem ter algo semelhante.
e especialmente para as mulheres durante o ciclo menstrual, em que normalmente ocorrem situações como essa no período ovulatório, pré-menstrual, cria-se uma angústia um pouco maior. Daí eu passo a ter a necessidade de algum exame, de alguma forma de progredir na interpretação e no eventual diagnóstico. E o que seja, ainda nós dependemos muito do exame clínico. O exame ginecológico, a rotina de ir ao ginecologista, a rotina de se submeter ao exame ginecológico, ainda é uma arma bastante importante para este diagnóstico, especialmente porque é um tumor, é uma doença que acomete especialmente mulheres mais velhas. E nessa situação, o que eu tenho por princípio é que normalmente os órgãos genitais estão atrofiados e como ginecologista, ao fazer o exame, a eventualidade de eu encontrar um ovário anormalmente aumentado para aquele momento de vida, isso me chama a atenção, é uma oportunidade diagnóstica. Atualmente nós temos ótimos métodos de imagem, muito disponibilizados, não só através do ultrassom, que é o mais corriqueiro, até métodos como ressonância magnética, que tem nos auxiliado muito no sentido de estabelecer esses diagnósticos e esclarecer dúvidas técnicas a respeito dos nossos achados. O Dr. Ronaldo depois vai comentar um pouquinho sobre isso e o emprego que a gente tem em ginecologia, especialmente em ovário. Nos exames laboratoriais, há uma busca enorme para se identificar substâncias que possam estar circulando no nosso organismo, substâncias que possam marcar a existência de uma determinada doença. Então, muito se vê a respeito de marcadores tumorais. Assim, o que não falta é corrente na internet dizendo que, olha, se meu médico não tivesse pedido tal substância, eu não estaria viva hoje, e assim por diante. O grande problema dessas substâncias é que são substâncias normalmente presentes no nosso organismo e que elas se elevam em situações que incluem o câncer. Porém, elas também se elevam em situações normais. Para câncer de ovário, o marcador mais frequentemente utilizado é um que é chamado CA125. Porém, é uma substância que normalmente se eleva durante a menstruação, durante a gravidez, em apendicite, em bócio de tireoide, ou seja, várias circunstâncias elevam esse marcador. Então, fazer uso da dosagem dessa substância com a ideia de isso me dar um diagnóstico precoce, infelizmente não é o mais adequado. Hoje existem vários estudos, várias pesquisas que procuram melhorar esses marcadores. Existem alguns que parecem ter uma afinidade melhor para o diagnóstico, porém ainda merecem estudos mais adequados. E por que isso é importante? Porque dosar indistintamente essas substâncias muitas vezes me leva a um medo de uma doença que não está presente e muitas vezes leva a cirurgias, a procedimentos que também têm seus riscos que são desnecessários. E pior, muitos cânceres nos seus estádios iniciais apresentam marcadores normais. Ou seja, o fato de eu ter um marcador negativo, que poderia ser interpretado, graças a Deus, não tenho nada, não é verdadeiro. Mais da metade dos cânceres de ovário, no seu momento inicial, tem marcador normal. Portanto, um exame também normal não afasta a doença. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa tem a falsa impressão de que é melhor que veja normal, porque assim eu me garanto. Não é verdade. Então, isso merece uma interpretação mais adequada e toda a informação ela deve ser vista em função do achado clínico que eu realizo no meu exame clínico, considerando a característica de cada paciente, se é um paciente mais velho, um paciente mais novo, se tem uma história familiar, não tem uma história familiar, e assim por diante. O conjunto dessas informações é que me dará uma ideia mais adequada
de quem tem um risco maior ou não, em quem eu devo prosseguir investigações que muitas vezes também são custosas física e emocionalmente. Os diagnósticos, eles são definidos por uma biópsia, por um estudo anatomopatológico. Isso também é importante. Nós, como médicos, devemos tomar muito cuidado. O exame, uma imagem, um exame de laboratório, ele sugere um diagnóstico. Esse diagnóstico, ele deverá ser comprovado. Tomarmos muito cuidado, ou seja, não é porque eu tenho um laudo de ultrassom com uma determinada característica que isso implica necessariamente numa doença. Eu, como médico, não trato exame, eu trato o paciente, eu trato uma doença definida. Isso é bastante importante. Não devemos nos antecipar a diagnósticos a partir de laudos de exames. Isso é fundamental. E hoje, uma janela que se abre, que é bastante importante, é a janela da investigação genética em algumas circunstâncias. E aí eu consigo trazer essa doença, que é tão ruim de diagnosticar, talvez para um campo em que eu comece a poder fazer a identificação de pessoas de risco e talvez intervir, de tal forma fazer uma prevenção da doença, como é o caso do Papa Nicolau. Então, atualmente, através de exames genéticos, eu já consigo pegar uma pequena parcela dessa população. Então, aquela história velha de biologia, os cromossomos, eu consigo identificar 2 genes em especial, chamados BRCA1 e BRCA2, no cromossomo 17 e no cromossomo 13, que sintetizam proteínas que controlam a replicação da célula. Elas fazem com que haja um controle de qualidade da célula. Quando eu tenho uma mutação aqui no gene, o que acontece? Um pedacinho desse gene ele é cortado. E aquela proteína de proteção, de controle de qualidade da célula deixa de existir e eu passo a ter uma situação como essa. Uma célula que replicaria nessa velocidade passa a ter uma replicação totalmente alterada. Então, por exemplo, no BRCA1 e BRCA2, o roxinho é a pessoa que vai ficar doente por ter o gene. O verdinho é a pessoa que vai ficar doente por ter o gene para ovário. Quando eu não tenho a mutação, vejam como é bastante distinto. Ou seja, identificar esses genes me permite, pelo menos numa parcela pequena de 10% dos portadores da doença, ou que teriam a doença, é onde eu posso intervir. Isso abre uma janela muito interessante do ponto de vista de futuro. Então, de uma forma geral, quando eu tenho um risco populacional em torno de 12% para câncer de mama, quando eu tenho essa mutação, vai para 55% a 65%, o BRCA2 45%. Para ovário, de 1,5% eu passo para 40% ou até 20%. Ou seja, identificar quem tem esse gene poderá ou pode me permitir que eu intervenha, seja através do uso de medicamentos, no caso de mama, seja na realização de algumas cirurgias, como a retirada da glândula mamária ou a própria retirada do ovário, em circunstâncias bem especiais. Quando eu faço um teste desse tipo, eu tenho que saber em quem eu estou testando e o que eu procuro num teste genético como esse. Então, quando ele é positivo, eu sei que a mutação está presente e eu tenho aqueles cálculos de risco que eu mostrei a vocês. Quando o teste é negativo, aí também vale uma interpretação muito importante, porque se ele foi negativo, pode ser que ele não tenha sido positivo para aquela mutação conhecida que foi testada. Porém, se há um histórico de câncer na família, aquela doença pode estar acontecendo por outras vias que não essa genética que eu estou estudando. E lembrar sempre que a medicina está evoluindo, a ciência evolui. Nada disso que eu estou conversando com os senhores, eu falaria há 20, 30 anos atrás. Ou seja, daqui a 20, 30 anos atrás, certamente isso será um grande passado e teremos outras informações. Ou seja, mutações não conhecidas ainda estão por serem reveladas. De qualquer forma, um teste positivo, ele não significa que a pessoa terá a doença. Isso é fundamental. Só que há um maior risco para o câncer e devemos pesar os benefícios das intervenções.
e isso é importante com relação ao risco da transmissão hereditária daquela situação. Importante, uma mensagem fundamental que eu devo passar: exames normais podem estar presentes na vigência da doença, e exames alterados podem estar acontecendo em situações normais. Isso é especialmente importante para o ovário. Muitas situações do funcionamento do ovário, quando ele ovula, quando ele cresce, quando ele tem um sangramento interno, podem, a um ultrassom, dar a sensação de uma imagem de um tumor. E muitas vezes o tumor ele é discreto, ele não aparece, ele se confunde com alças intestinais e eu tenho um diagnóstico não realizado no primeiro momento. Do ponto de vista específico do ovário, um aspecto que é muito interessante: como que eu posso eventualmente prevenir dentro do conhecimento atual? E aí é bastante interessante o papel da pílula. O anticoncepcional anovulatório diminui o risco de câncer de ovário. É bastante interessante isso, contrariamente a uma visão comum que se tem da pílula como uma grande inimiga. Uma outra situação é que nas pessoas em que eu tenho um risco definido, eu posso eventualmente intervir com a retirada dos ovários. E aqui só uma observação com relação às tubas. As tubas, que são os canais por onde há o contato entre espermatozoide e óvulos, tá certo? Também são sede de câncer, que são muito semelhantes ao câncer de ovário. Então, hoje é considerado o câncer de tuba e de ovário como uma entidade bem sobreposta. Então, quando eu penso em prevenção, eu penso também, eventualmente, na retirada das tubas, né? Como conclusão, talvez eu ainda dependa de um diagnóstico precoce e, para isso, eu dependa da visita ao ginecologista e ao exame periódico, que as mulheres estão habituadas. E a prevenção, identificando a população de risco para que eu possa, eventualmente, intervir de uma maneira a prover uma intervenção cirúrgica com retirada do órgão de risco. Quanto ao tratamento, uma pequena palavra que é bastante importante e promissora. Estamos melhorando o tratamento do câncer de ovário nos últimos anos. Novos esquemas terapêuticos com quimioterápicos, imunomoduladores, terapêuticas biológicas têm feito resultados bastante animadores. Então, o que já foi conhecido como o assassino silencioso, cada vez mais nós estamos conseguindo melhorar resultados e dar qualidade de vida e um excelente prognóstico para essas mulheres. Então, a mensagem que eu posso passar é que há progressos no tratamento do câncer de ovário e há progressos também em intervenções que possam, no futuro, salvar muitas vidas através do nosso conhecimento. Obrigado. Por favor, todo pólipo deve ser retirado quando se vê através de uma esteroscopia? Oi, seu nome, por favor? Gisela. Oi, Gisela. Excelente pergunta, eu vou começar a responder, porque eu falei dos problemas do corpo uterino, mas está aberto também para a opinião dos demais aqui. Então, isso é um assunto de amplo debate em todos os nossos congressos de ginecologia, tá certo? Já houve uma tendência maior à retirada de todas as lesões, mas hoje entende-se que de maneira segura você pode monitorar os pólipos assintomáticos. Tá? Então, que não tenham algum aspecto sugestivo de uma lesão maligna e que sejam assintomáticos. Muitas vezes eles são sintomáticos, né? Geram cólica, sangramento. Isso justifica, porque você vai tratar por dois motivos: para melhorar a qualidade de vida, aquela mulher que está com sangramento anormal, e realmente para ter essa biópsia. Mas nos pólipos, então, com aspecto que não chama atenção e assintomáticos, você está autorizado a observá-lo. Agora, uma biópsia do pólipo pode provocar alguma reação de crescimento? Não, a biópsia não traz algum risco extra ou adicional, né? A questão volto a dizer, quando a gente fala também de saúde pública,
essa questão de você fazer o procedimento necessário, não fazer o desnecessário, otimizar custos, minimizar intercorrências, porque a gente está falando simplesmente da retirada, mas às vezes a gente não vai nem fazer, pode até não ficar repetindo esteroscopias e tudo mais. Porque se eventualmente tiver uma perfuração do útero numa esteroscopia, então não só a retirada do pólipo, mas todo o evento, digamos assim, se isso é feito ambulatorialmente ou com uma internação, anestesia, o procedimento em si. Então essas coisas que a gente vai levar em consideração para poder tomar a decisão correta. Posso só perguntar? É assim, você está considerando o pólipo e a questão do câncer. Veja que o pólipo de endométrio ele tem implicações, mesmo benigno, em outras circunstâncias. Então, em infertilidade, ele tem um papel que pode interferir na fertilidade, precisa ser retirado. Ele pode ser sintomático do ponto de vista de provocar secreção e sangramento, ou seja, você retira por esse motivo, não pelo risco de câncer, tá? Então, aí é uma doença que ela tem outros aspectos que não só a associação com o câncer. De uma forma geral, os que são mais preocupantes são os após menopausa, aqueles que têm um volume maior e aqueles que têm sangramento associado. Então, uma mulher na pós-menopausa que tem um pólipo que provoque sangramento, esse é um pólipo que merece uma investigação com uma maior certeza do que aquele que seja pequeno e seja assintomático. Ronaldo quer falar alguma coisa do ponto de vista de imagem? Não, a imagem... Qual que é seu nome mesmo? Desculpe. Gisela. O ultrassom acaba sendo o exame inicial na grande maioria das alterações ginecológicas. Primeiro porque é um exame inócuo, é um exame acessível, é um exame relativamente barato dentro do rol de exames de imagem que podem ser feitos. Então, mesmo para o pólipo, o exame que se faz na vigência de um sangramento, talvez quase sempre precedendo uma esteroscopia ou uma curetagem, é a ultrassonografia, que enxerga muito bem o endométrio e procura se existe um espessamento focal. E a partir do resultado do ultrassom, na maioria das vezes, o ginecologista baliza se vale a pena fazer direto uma esteroscopia ou se vale a pena controlar. E isso varia muito de acordo com a situação, com a idade, se é uma paciente que está pré ou pós-menopausa, se ela faz ou não uso de reposição hormonal pós-menopausa. Então, tudo isso, junto com o aspecto da imagem, acaba dando informações para o ginecologista indicar ou não um procedimento mais invasivo na suspeita de um pólipo de endométrio. Tem uma pergunta no Twitter aqui da Carolina, perguntando para vocês sobre o caso da Angelina Jolie. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da palestra. É um prazer estar aqui, o convite do centro também, de vocês. E para falar do caso da Angelina, é um caso muito especial, como foi exemplificado na palestra, a presença de uma mutação, que é a mutação do BRCA, que pode ser o 1 ou o 2. Ambos elevam muito o risco de você apresentar um câncer de mama ou um câncer de ovário. Então, apenas estritamente nesses casos que é feita a recomendação de retirada das mamas e dos ovários. Normalmente, as mulheres que são recomendadas a fazer essa investigação são mulheres que têm já o histórico familiar, uma mãe, uma tia diagnosticadas com câncer de mama ou câncer de ovário numa idade jovem, a gente fala 35, 40 anos, ou então o próprio histórico, né? Às vezes o próprio diagnóstico da doença numa idade jovem faz a mulher torna a motivação de procurar o médico geneticista, que é o médico recomendado no último momento de realmente recomendar a realização do teste, que acaba agravando todo um segmento, tanto o teste vindo positivo quanto ele vindo negativo, você tem um impacto do segmento dessa mulher. E aí sim, se realmente for encontrado essa investigação, se ela for positiva para a mutação, vai ocasionar a investigação de toda a família, né? Então, é realmente uma recomendação que é feita apenas em poucos casos, menos de 10% dos casos,
E essas mulheres têm, sim, a recomendação da retirada das mamas e a programação da retirada dos ovários assim que completa a prole, ou de acordo com a vontade e o desejo da mulher de ter filhos. Assim, eu acho que um ponto importante é que esses procedimentos eles são mais adequadamente chamados de redutores de risco. Então, quando você faz uma adenomastectomia em função de uma mutação genética, você não está tornando o risco ausente de um câncer de mama. Quando você retira o ovário, você não está tornando ausente o risco do câncer de ovário. Você ainda assim pode ter um câncer de peritônio que ocorra nessas mulheres. Então, é uma redução de risco, são mulheres que realmente se beneficiam por ter um risco menor, porém, elas pagam o preço da consequência da ausência do órgão. Do ponto de vista da mama, é uma troca estética, é uma troca de sensibilidade, é uma troca que tem que estar bem clara para a mulher. Do ponto de vista do ovário, nós estamos discutindo a retirada do hormônio dessa mulher. Quanto mais cedo eu faço essa retirada do ovário, maior é o risco que eu associo para a futura osteoporose, maior o risco que eu tenho para a doença cardiovascular e fora a qualidade de vida. Então, alteração de pele, cabelo, mucosa, libido, atividade sexual. Então, fazer o balanço adequado do benefício frente às consequências do ato deve ser uma decisão tomada de comum acordo com o médico e o paciente, entendendo exatamente qual é a escolha que está sendo feita. Do ponto de vista do ovário, em relação a essas mutações genéticas, está havendo uma tendência a identificar que as mutações, especialmente do BRCA1, elas se associam a um risco principal de câncer de trompa e de tuba e não do ovário propriamente dito, não que não seja ausente. Aí, o que se propõe é que talvez seja interessante primeiro retirar a trompa, permanecendo o ovário, e retirar o ovário um pouco mais tarde para que haja um evento hormonal por um período mais longo. Tá? A segunda questão que não está clara é se eu retirei a glândula mamária, se eu retirei o ovário, eu posso fazer reposição hormonal dessa paciente? Então, aparentemente eu posso, mas isso não é uma resposta que está muito bem definida. Então, discutir a consequência do ato é bastante importante. Isso é fundamental para não se ter uma ideia de cancerofobia, eu quero tirar tudo para não ter nada. Isso não existe. Eu concordo com o Eduardo e com a Ana. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental a gente discutir é se você não sabe o que você vai fazer com um resultado positivo ou um resultado negativo do teste, não faça, né? Então, você só vai tomar atitude frente você só deve realizar uma investigação genética caso esteja muito claro na sua cabeça qual vai ser a sua atitude frente a um resultado. Tem uma frase de uma paciente que ela colocou na internet a respeito disso, que ela acabou fazendo o teste e disse ela referiu que não tinha grandes informações, e a frase dela falou: bem, agora eu tenho uma bomba nas minhas mãos e o que eu faço, né? Então, essas decisões todas, isso tudo que o doutor Eduardo está falando, isso deve ser discutido antes. Uma outra coisa, um outro efeito deletério que a retirada dos ovários acarreta para a mulher é a diminuição da cognição, né? Então, taxa de fraturas patológicas por causa de osteoporose mais precocemente, a perda de cognição, aceleração de demência senil. Então, são coisas que são efeitos que, quando você olha estudos populacionais, tem um impacto realmente significante. Então, tomar essa atitude deve ser feita com bastante cautela, sempre pesando o risco-benefício. Uma das principais indicações é quando você tem, por exemplo, a gente está discutindo em relação ao câncer de ovário, né? É quando você tem, basta um indivíduo na família acometido para o câncer de ovário, teoricamente essa paciente já tem uma autorização para ela mesma a fazer a pesquisa, a investigação genética. Caso ela seja portadora,
Então, a geneticista vai avaliar os riscos, tá, de outros indivíduos na família para a realização do teste. Geralmente, você recomenda pelo menos 10 anos antes, é isso, né, Ana? Pelo menos 10 a 15 anos antes do primeiro caso que ocorre na família. Só uma observação em relação à pergunta dela. Eu acho que você perguntou em relação à retirada dos ovários. Quando que deve ser recomendado? Assim, os efeitos colaterais eles vão se reduzindo à medida em que a mulher envelheça. Eles vão sendo menores a partir de 50 anos, que é o tempo médio de menopausa. E assim, ainda há um efeito hormonal do ovário mesmo após a menopausa. Os estudos observacionais de mulheres que foram retirando ovário com 30, 35, 40 e assim por diante, mostraram que não há impacto a partir dos 65 anos. Tá? Só complementando aqui, acho que o pensamento é alinhado com os demais colegas aqui da mesa. Trazer alguns detalhezinhos do dia a dia. Realmente, como que você chega nisso? Alguém pode sair aqui da sala, quero fazer a pesquisa de mutação? Então, realmente não é exatamente assim. Você tem a pessoa que tem o diagnóstico da doença. Essa pessoa vai fazer a pesquisa das mutações, né? Se tem um histórico familiar, há uma motivação maior a fazer isso. Se teve o câncer numa idade jovem, uma motivação maior a fazer isso. Aí passa na avaliação com o geneticista, vê todo o heredograma, aquela história, né? A árvore genealógica, né? Tudo mais, e parte para a investigação das mutações, por exemplo, do BRCA, BRCA1, BRCA2. Uma vez encontrada esta mutação na pessoa que tem a doença, aí os seus descendentes vão pesquisar esta mutação. Não vão sair fazendo um painel absoluto de todas as mutações. Pode até pesquisar várias, mas o foco é nessa mutação. Um exame desses é barato? Não, um exame desses sai para R$6.000 aí, né? Então, 6 e pode custar até mais. Então, também implica nessa questão de custos, de ver onde que você vai alocar recursos, né? Deve ser realmente se a gente fizer uma simples solicitação aqui da pesquisa do BRCA, não vai ser feita. Essa solicitação tem que ser feita por um geneticista. Então, essa pessoa deve daí passar no geneticista para que seja feita a sua solicitação de exame. E, diante disso, ela vai tomar essas decisões que a gente está debatendo aqui, né? E a questão, puxa, mas então tirar no 65 ou lá para frente pode impactar menos, é verdade. Mas é que esses cânceres de origem claramente genética, eles acabam acometendo a pessoa numa idade mais jovem, né? Por isso que a decisão dela vai acabar sendo tirar os 35, 38, 42, ou seja, assim que constituiu a prole, assim que vê que o seu risco está chegando naquele momento mais elevado. Eu tenho, com certeza os colegas têm aqui também, pacientes que têm o histórico, às vezes que sabem até que alguém na família tem a mutação, mas que são muito jovens e falam isso que o Renato disse também. Não, eu não vou fazer, eu tenho 20 anos, eu não quero testar isso agora. Isso não é um problema que eu devo ficar dormindo com essa resposta toda noite. Quando eu tiver com a idade um pouco mais para frente, a gente pode discutir a respeito, né? Há diversas coisas aqui, a gente pode, só para estimulá-los, aí a gente pode realmente ver as pessoas que têm um risco maior, se vale a pena, ou se tem um diagnóstico e vão para um tratamento, se vale a pena fazer uma congelação, vitrificação de óvulos, por exemplo. Ou seja, a coisa vai longe realmente quando você começa a conhecer melhor a doença e você quer prevenir e garantir ainda alguma qualidade de vida, alguns recursos a essas pessoas. Só uma observação, cada coisa que a gente fala, a gente lembra de outra coisa. Então, em relação como tudo na medicina, tem o custo-benefício, né? Você faz um teste, você encontra uma mutação, e aí, na verdade, você vai enfrentar o custo de você ter feito esse exame, porque é uma decisão importante, como o Renato mencionou. Na verdade, quando você toma a decisão de você fazer essa cirurgia preventiva da retirada das mamas e dos ovários, quanto mais jovem você for, maior será o seu benefício, porque o risco é anual. Então, quanto mais velho você for, o seu risco já diminuiu, porque se você tem 65 anos e você não foi diagnosticado com câncer, você já viveu todos esses anos e o seu risco talvez seja menor, o seu benefício do procedimento também vai ser menor. Os efeitos colaterais vão ser bem menores. Então, tudo tem o lado bom, o lado ruim, e isso realmente tem que ser conversado pessoalmente com o médico.
Oi, boa noite. Eu gostaria de saber qual que é a incidência de cura do câncer de colo do útero e endométrio. E depois eu queria saber qual é a taxa de incidência da recidiva desses cânceres. O câncer do colo do útero é o tumor ginecológico mais frequente no nosso meio, né? Geralmente a gente vê uma população, são dois mundos muito distintos. A gente vê uma população extremamente investigada, na verdade super investigada, que do ponto de vista de saúde pública também não está correto, porque a hora que você aloca todos os seus recursos numa parcela específica da população, o cobertor é curto, acaba descobrindo outra parte. E um outro mundo onde você tem poucos recursos e uma dificuldade de educação e de qualidade de exames muito ruim. Nesse mundo, que é o mundo que representa 90% da nossa população, acaba gerando cerca de 16 a 20 mil casos de câncer do colo do útero ano a ano. Cerca de 70% dessas mulheres têm doença avançada. Tá? Números absolutamente distintos de países desenvolvidos, onde você tem um número que, em 1955, o câncer do colo do útero era o primeiro tumor mais frequente na mulher americana. Hoje, representa o 14º. E, ainda assim, a taxa de sobrevivência dessas mulheres nos Estados Unidos é de 92%. A nossa é de 49%. Alinhado com o resto do mundo, que na verdade, essa doença ocorre mais frequentemente em países subdesenvolvidos, por falta de um rastreamento eficaz. Mas está tendo um investimento muito forte na racionalização dos recursos já existentes e na estrutura já existente para tentar reduzir o número de casos avançados. Então, lembrar que quando a gente fala rastreamento, a gente tem um único objetivo, que é diminuir, ou dois objetivos, que é reduzir mortalidade, reduzir o número de mortes por aquele tumor e melhorar a qualidade de vida das pacientes que forem afetadas. Para isso, você tem que fazer o diagnóstico da doença em estágio inicial. O câncer de endométrio ele é mais frequente na nossa região centro-oeste, sudeste e sul, tá? Comparado com a região norte-nordeste. E é uma doença que, geralmente, por apresentar um sintoma muito precoce e a característica da doença ser uma doença um pouco mais lenta, temos resultados muito bons. Então, quando você olha mesmo em séries grandes no Brasil, você tem a taxa de sobrevivência de 85%, 87%. Então, só para uma complementaçãozinha no endométrio, né? Realmente a gente pode pensar nesses números que o Renato falou, ou 83% de maneira global, mas sabendo que se a gente diagnosticar precocemente essa taxa de sobrevida, o câncer a gente não usa muito a palavra cura, né? Fala sobrevida em 5 anos e segue acompanhando, depois volta para o acompanhamento de rotina e tudo mais. Mas essa taxa de sobrevida em 5 anos aí que pode atingir 95%, mas aí também se a gente aprofunda mais, na verdade, nós vamos ver que existem no mínimo, dois tipos de câncer de endométrio, tipo 1 e tipo 2, endometrióide e não endometrióide. Um está ligado a algumas mutações que acontecem naquelas células, outro a outros mecanismos que impedem o controle celular. O câncer de endométrio mais frequente ou comum é nessas mulheres, grupo de risco de síndrome metabólica, podemos chamar assim, ou seja, obesidade, hipertensão e diabetes, mas também tem aquele câncer que acontece na mulher magrinha, que não tem esses fatores, e muitas vezes ele é mais agressivo. Claro que a taxa de sobrevida, assim como a recidiva, vão aumentando à medida que a gente está falando de estadios mais avançados da doença, né? Um lugar bem mais frequente para a recidiva da doença, quando você faz um tratamento inicial adequado, você tira o útero, as tubas, os ovários. Às vezes, a depender do tipo celular, do estadiamento, você vai tirar gânglios também, ou seja, os linfonodos da região pélvica e da região ao redor da aorta e da veia cava.
mas a depender do seu resultado, você vai, de fato, estadiando essa pessoa e você vai racionalizar se você deve fazer de acordo com a idade dessa paciente também. Mas ela tem 85 anos, qual a chance dela ter recidiva? Então, vamos parar o tratamento por aqui. Ou ela tem 60 anos, a chance dela ter uma recidiva é grande, nós devemos seguir, e aí que nós vamos discutir com os nossos colegas que estão aqui na mesa, entendeu? Aí entra muita conversa com o oncologista clínico, com o radioterapeuta, nós devemos fazer, qual o benefício de tratar essa mulher, um local frequente para a recidiva do câncer de endométrio, assim como de colo também, a região do fundo vaginal. Então, no que isso implica em qualidade de vida para essa mulher e que risco que vai reduzir. Eu vou até passar a palavra um pouquinho aqui, então, para a doutora Juliana, da radioterapia, falar um pouquinho disso para nós, e para também a doutora Sabrina, enfermeira da radioterapia, que lida com essas mulheres no dia a dia, darem seu depoimento de como elas fazem esse acompanhamento. Tudo bem? Boa noite. Essas pacientes que têm um câncer de colo uterino, durante a radioterapia, a gente sabe que a radioterapia é um tratamento à base de radiação, é um tratamento localizado, ele não corre o corpo todo que nem um quimioterápico, mas a gente sabe que ele tem os seus efeitos adversos, tanto durante o tratamento como depois, né? Então, é super importante, por exemplo, quando uma mulher vem fazer um tratamento com radioterapia, existem 2 tipos de radioterapia, né? Aquele que vem a radiação externa, que a gente fala que vem do aparelho da radioterapia para a mulher, e tem um outro que chama bracterapia, que é um tratamento que a gente faz com aplicadores dentro da vagina e intrauterino para essa mulher, e é uma terapia muito mais localizada. Então, quando a paciente tem útero presente ainda, um tratamento de colo de útero, a gente vai fazer essas 2 terapias, na maior parte das vezes, tá? E os efeitos que a gente pode esperar, então, pode dar um pouco de ardência para urinar, então atinge a parte urinária e muitas vezes a parte intestinal também. Então, por isso que durante o tratamento e após, a gente tem um acompanhamento semanal dessas pacientes, e a gente, depois do tratamento, a gente faz um segmento também juntamente com os ginecologistas. Uma parte até importante que eu vou passar a palavra para a Sabrina é que, por exemplo, essas nossas pacientes que fazem radioterapia tanto externa como bracterapia, elas vão cursar com estenose vaginal de algum grau, tá? E é uma coisa que, assim, a princípio a gente pode não dar tanta importância, mas é super importante para a qualidade de vida dela, né? Como é que ela vai manter a função sexual dela, como é que ela vai manter os outros longos anos que ela vai ter pela frente, né? Então, são coisas que a gente se atenta durante e após o tratamento, tanto para endométrio quanto para o câncer colo uterino, né? Se a Sabrina quiser falar um pouquinho para a gente como a gente faz essa reabilitação. Gostaria de agradecer, tá? Bem, hoje, quando a paciente chega, né, na radioterapia, tem todo o processo da paciente fazer a simulação, iniciar o tratamento. Durante o tratamento, a gente, junto com o médico, maneja todos os efeitos colaterais agudos, né? E um dos efeitos tardios principais que a doutora Juliana falou seria a estenose vaginal, que hoje a enfermagem atua junto com o médico, né? Então, essa paciente, ela chega num cenário com medo, às vezes para ela a parte sexual naquele momento já não é importante, só que depois vai ser importante, né? Então, ela está ali naquele momento, não quero mais ter relação sexual, eu quero ficar curada, e depois que ela ficou bem, né, no futuro, ela quer voltar a ter relação sexual, e isso vai ter uma dificuldade, porque lá, quando ela terminou o tratamento, ela não foi orientada, ou ela não quis fazer os exercícios vaginais que a gente orienta para a estenose vaginal. Tá? Então, quando a paciente termina o tratamento, a gente conversa com ela. Os exercícios a gente não orienta logo em seguida, porque a mucosa está inflamada, né? Então, nesse momento, a gente espera um pouquinho. Então, a gente inicia mais ou menos umas 2 semanas depois do término do tratamento, tá? Que é o uso de um dilatador vaginal. Tá? Esse dilatador a gente orienta hoje o uso 3 vezes por semana. Tá? Se a paciente tiver vida sexual ativa, a gente não tira o uso do dilatador, a gente intercala com a relação sexual. Tá? Uma coisa importante que a gente conversa com as pacientes tem pacientes que não têm vida sexual ativa e talvez não vá ter vida sexual ativa, mas tem a parte do ginecologista, tá? Que ela precisa dar o segmento. Então, convencer essa paciente a fazer
os exercícios, sendo que para ela a parte sexual talvez não seja importante, é conversar com ela a importância do exame clínico depois. Essa paciente vai precisar ser seguida, vai precisar fazer os exames clínicos, né? E é importante que o canal vaginal esteja para o ginecologista poder examinar essa paciente. Então, a gente tem todo um trabalho junto com a psicóloga, porque a gente trabalha junto com ela, porque tem todo um cenário psicológico, né? Então, a gente tem toda uma equipe multidisciplinar junto, né? Médico, nutricionista, psicólogo, todo mundo junto atuando para que a paciente tenha uma reabilitação adequada depois do término do tratamento. Só respondendo um pouco em relação às taxas que você perguntou, elas são completamente diferentes de acordo com a doença, a taxa, a incidência, o tamanho do tumor. Então, isso muda a taxa de cura e muda a taxa de recidiva. Então, cada tumor diagnosticado precoce ou tardiamente, ele tem essa variação de taxa. E, muitas vezes, o que faz variar essa taxa também é o tratamento. Então, o tratamento que elas estão falando é o tratamento que a gente chama de tratamento adjuvante, né? Um tratamento que a gente chama de adjuvante é um tratamento complementar. Ele vem para realmente ajudar a cirurgia, que é o tratamento definitivo de cura, a aumentar essa chance de cura. Então, quando a gente indica a radioterapia ou a quimioterapia, que normalmente para essas 3 doenças podem estar, exceto para ovário, juntos, eles são feitos complementares, a quimioterapia e a radioterapia, elas vêm realmente para ajudar e complementar o tratamento cirúrgico, a aumentar a chance de cura. E essa variabilidade de taxas de recidiva são bastante diferentes. Posso fazer acho que um aspecto importante que eu acho que essa mesa reflete e o hospital está trabalhando é que hoje o tratamento do câncer em todas as áreas ele demanda uma abordagem multifacetária. Então, a ideia de um médico isolado tomando decisões e fazendo grandes procedimentos, ela é do passado. Hoje, através dos métodos de imagem, conversando com o Baroni, a gente consegue ter um planejamento, uma avaliação da extensão da doença, que faz com que a minha abordagem cirúrgica seja muito adequada. Eu deixo de operar aqueles que não precisam ser operados. Aquela ideia de que eu tentei operar e não consegui é cada vez menos existente, porque eu tenho uma avaliação prévia. Por outro lado, eu tenho outros instrumentos que não só cirurgia, que permitem que eu trabalhe em conjunto. Então, eu posso usar radioterapia, posso usar quimioterapia antes de uma intervenção cirúrgica. Eu posso deixar de operar um paciente e optar por um tratamento não cirúrgico em várias circunstâncias. Eu tenho que entender quem é o paciente e tenho que entender cada vez mais que, por conseguir um bom resultado terapêutico, o paciente vai voltar à vida dele, vai voltar à vida de trabalho, vai voltar à vida familiar, vai voltar à vida sexual, no caso específico das doenças de mulheres. Então, a ideia de que assim, o que importa é que a pessoa tem que agradecer que está viva não é mais suficiente. Eu tenho que oferecer ao paciente um tratamento individualizado, eu tenho que oferecer ao paciente uma oportunidade em que ele retorne às suas atividades brevemente e da melhor maneira possível. Então, contar com uma boa imagem, contar com um time de psicólogos, um time de enfermeiras, um time de fisioterapeutas que ajudem na recuperação é fundamental. Contar com um time de oncologistas, geneticistas. Então, hoje, a gente pensa a doença de uma forma de time, de equipe, porque há necessidade de conversar e entender qual é o paciente e o que eu preciso para oferecer o melhor resultado. Então, cada vez mais, igualar dois pacientes que têm o mesmo estadiamento da doença não é mais tão verdadeiro assim. Talvez a doença do mesmo tamanho eu vou tratar diferente dependendo de quem é o paciente, dependendo das circunstâncias. E isso é muito legal.
né? Ou seja, a gente evoluiu muito com esse tipo de situação e o resultado a gente vê nos nossos consultórios, ou seja, são pacientes que a gente acaba acompanhando por anos e anos e as preocupações passam a ser outras, ou seja, são pacientes com câncer que agora estão preocupadas com a menopausa, estão preocupadas com outras circunstâncias, né? Boa noite. Meu nome é Elizabeth e a minha pergunta é sobre a mulher pré-menopausa, antes dos 50 anos de idade, que retira o corpo do útero, mantendo o colo e as demais estruturas, por problemas benignos, se ela apresenta um risco para o câncer. Essa mulher, ela mantém o mesmo risco do câncer do colo do útero que qualquer outra mulher que não tenha sido retirado o corpo do útero. Então, ela não altera o programa de procura, o que a gente chama de rastreamento da doença. Quanto ao ovário, é interessante. As mulheres que se submeteram à histerectomia ou à laqueadura tubária têm um risco um pouco menor de desenvolver câncer de ovário, tá? Não se sabe bem por que isso. Acredita-se que, ao retirar o útero ou a interromper o fluxo da tuba, eventuais secreções que viriam da cavidade do útero para o ovário, levando substâncias carcinogênicas, deixam de estar presentes. Então, essa seria uma explicação. A segunda explicação é que, ao operar, ao retirar o corpo do útero, eu vejo o ovário. Então, eu tenho uma avaliação direta se aquele órgão me parece normal ou não. Então, se ele não me parecer normal, há uma chance de eu intervir e, eventualmente, tirar ovários doentes. Mas, de qualquer maneira, essa mulher ela tem um risco um pouco menor de câncer de ovário. Assim, algo que tem sido preconizado cada vez mais nos últimos anos é que, nesse momento da histerectomia, essa mulher retire também suas tubas. E aí, retirando as tubas uterinas, em especial atenção às fímbrias, que é a porção final da tuba que está em contato com o ovário. Então, há teorias, isso não é completamente comprovado e nem é para todos os casos, mas que realmente, como o Dr. Eduardo Mota já falou na palestra dele, que um bom número de casos de câncer de ovário, na verdade, se originem nas tubas. Então, se nessa hora que você tirou o corpo, que a paciente tirou o corpo uterino por uma doença benigna, se ela fizer a retirada da tuba, possivelmente ela está protegendo os seus ovários também. Só uma complementação. Às vezes, quando a gente fala histerectomia, é retirada do útero por inteiro. Então, às vezes, campanhas de prevenção, elas vão falar que o paciente, a partir dos 65 anos, ou histerectomizados, não tem a recomendação, ou talvez diminua a necessidade de você fazer a prevenção do colo uterino. Pacientes histerectomizadas são aquelas que tiraram todo o útero. E isso não é válido para as pacientes que mantiveram o colo do útero. Então, às vezes, realmente tem uma porcentagem da população com acesso pior à saúde que acaba ficando com o colo do útero e, às vezes, não sabe que ficou com o colo uterino. Isso é realmente uma coisa que eu acho que acaba acontecendo em sistemas de saúde populacionais e isso acaba aumentando o risco. Mas não porque ela ficou com o colo uterino, mas é porque ela deixou de fazer a prevenção. Queria perguntar para o doutor Eduardo. O senhor falou que a medicina está evoluindo muito e a história dos marcadores tumorais, que você fazer um marcador tumoral pode não indicar nada, porque pode dar positivo e não ser nada, ou pode dar negativo e você ter a doença. Perfeito. Então, eu fui diagnosticada com câncer de ovário estágio 3, vai fazer 3 anos agora, no final do mês, e nenhum exame apontou meu câncer. Nenhum exame de imagem, nenhum exame clínico, nada. Só os marcadores tumorais. A minha pergunta é assim, depois de 3 anos do meu diagnóstico, o que mudou em termos de diagnóstico? O que eu poderia usar, não só eu, mas as mulheres nessa situação, podem se utilizar para poder ter um pouco mais de tranquilidade? Por exemplo, eu fiz marcador ontem, está normal, já estava feliz, agora eu já não estou mais, agora eu já estou preocupada. Então, assim, o que hoje em dia se tem a mais do que não se tinha há 3 anos atrás,
que se possa utilizar para você ter uma segurança maior, que você não tenha uma recidiva aí aparecendo e que você está achando que está tudo bem para ter uma chance maior de cura. Perfeito. Então, assim, primeiro só vamos diferenciar uma situação que é bem clara. Uma coisa é você usar um marcador tumoral para investigar na população, tá? Eu fazer uma barraquinha aqui na esquina e toda mulher que passa eu fico dosando o marcador tumoral para ver quem tem câncer de ovário. Isso não serve para nada. Só para você ter uma ideia, no máximo com os programas de rastreamento para câncer de ovário que eu tenho, de cada 10 casos eu pego 9 passam pela minha rede, tá? Então, essa é uma situação em que estuda-se muito o CA125, associa com a imagem, tem um outro marcador que está sendo estudado, chama HE4, tem um outro OV, vários estão sendo pesquisados para isso, tá? O grande problema é melhorar essa sensibilidade, assim, quanto que eu consigo pegar desses casos, né? No seu caso em específico, e no caso de qualquer pessoa que tenha já um diagnóstico da doença, e aí eu tenho marcadores para cada tipo de doença, tenho para ovário, tenho para intestino e assim por diante. O que acontece? Eu não uso mais o marcador para fazer o diagnóstico de uma possível doença, porque você já tem, você já mudou de perfil. Eu uso para saber o que está acontecendo com a doença que você teve. Então, a importância do marcador, aí sim ele tem um papel bem definido. É porque, numa situação da pessoa já ter tido a doença, se o marcador sobe, até prova em contrário, é por causa da doença. Pode ser por outro motivo, certo? Então, aí é muito importante você seguir com o marcador, porque ele subiu, eu tenho que pensar na doença. Na população geral, a maior parte dos marcadores elevados não é por doença. Tá? É essa a diferença de raciocínio. Tá? Por que no meu caso, por exemplo, o marcador que mais subiu foi o 15,3? Bem mais do que o 125. Eu não tinha nada na mama, só tinha no ovário. Tá. O que é um marcador? Marcador é uma proteína que é produzida pelo organismo em diversas situações. Eu vou dar um exemplo. Imaginem teste de gravidez. Se uma mulher faz um teste de gravidez e veio positivo, qual é a única situação que é possível? Ela está grávida. Esse é um marcador perfeito, porque ela faz o teste, veio positivo, ela está grávida. Tem uma exceção, mas não vamos entrar no mérito, mas ela está grávida. Se veio negativo, ela não está grávida, tá? O que acontece é que a substância da gravidez ela só é produzida pelo feto, pela futura placenta. Essas substâncias todas, o CA15-3, CA125, 19,9, 72,4, CEA, alfa-fetoproteína e por aí vai, são várias substâncias que são produzidas pelas células do nosso corpo em diversas situações. E quando eu tenho algumas alterações tumorais, aumenta a produção. Só que elas já existiam, elas serviam para outras coisas. Elas não são só decorrentes de ser um tumor. Esse é o fato. Então, o grande problema é esse. Eu preciso descobrir uma substância que só o tumor produza. Tá? E isso eu ainda não descobri. Por isso que, por vezes, você faz um painel no início, no diagnóstico ou na suspeita diagnóstica, para tentar encontrar aquela substância que é mais característica da doença, especificamente daquela paciente. Tá? Que não é uma obrigatoriedade. Cerca de 50% das pacientes que têm câncer de ovário, no estágio inicial, o marcador é absolutamente normal. No estágio 1 e 2 é absolutamente normal. Então, na verdade, ele vai se manifestar não só pela característica da doença, mas por todo o efeito que ele acarreta dentro do organismo dessa paciente. Mas isso quer dizer que se você tem uma recidiva, esse marcador só vai subir quando você chegar ao equivalente a um estágio avançado? Não. Esqueça quem já tem a doença. É uma outra história. Assim, nós estamos discutindo na população geral.
A partir do momento em que você tem o diagnóstico feito, o marcador tem um outro tipo de interpretação. Assim, não confunda a pesquisa na população geral para identificar quem tem a doença, da pessoa que já tem a doença e eu uso o marcador. Tá? São situações distintas. Tá? E não tem nada que tenha sido descoberto nos últimos 3 anos, algum exame que o doutor Renato faça, que a gente seja alguma coisa nova que ajude a um diagnóstico? Não tem. Infelizmente, não tem. Não existe, vamos dizer, o exame de imagem milagroso que você faz, ele é normal, você excluiu um tumor de ovário, vamos manter o tumor de ovário. Olha, fique tranquila que não tem. Infelizmente, não. Como o doutor Eduardo já falou, existem situações onde o tumor de ovário está presente e o exame de imagem é normal. E isso é mais infrequente do que o oposto. Geralmente, o tumor de ovário é visível no exame de ultrassom, especialmente quando ele é um pouco maior. O que tem melhorado, voltando à sua pergunta inicial, o que melhorou em relação à imagem nesses últimos tempos? Não vou me ater a 3 anos, mas nos últimos anos. Muita coisa. A tecnologia melhorou, a capacidade de identificar lesões menores melhorou, o ultrassom transvaginal agora é uma realidade praticamente acessível a todo mundo, que permite uma visualização muito mais detalhada dos ovários, também do colo do útero, também do corpo do útero, do endométrio. O treinamento de equipes em lugares mais distantes, que tinham menos recursos. A miniaturização, hoje os ultrassons são menores, até portáteis, podem chegar a comunidades remotas. Nós temos exemplos que o Einstein participa de rastreamento de tumores ginecológicos em populações indígenas, levando um ultrassom que você tem um transdutor pequenininho, portátil, do tamanho de um notebook. Hoje já tem aplicativos para iPhone, para você enxergar a imagem do ultrassom que você está fazendo no iPhone. Então, são alguns recursos que, obviamente, não resolvem 100%, nunca a imagem será um exame isolado milagroso, mas, ao mesmo tempo, aumentam essa sensibilidade. E, de novo, eu queria voltar naquilo que o doutor Eduardo falou, que talvez seja o ponto mais importante de tudo que a gente falou aqui, a colaboração entre as áreas. Um exame de imagem com achado isolado é apenas um exame de imagem com achado isolado. Um exame de imagem com achado suspeito numa paciente pós-menopausa, que tem uma alteração hormonal associada, eventualmente, a uma alteração de um marcador, é totalmente diferente. Ele passa a ser um exame que vai trazer informações para aquela paciente específica, naquela situação clínica específica. Então, a colaboração entre as áreas, a multidisciplinaridade, torna o diagnóstico muito mais fácil de ser feito, muito mais precoce de ser feito, e nunca uma coisa isolada como um marcador ou um achado de ultrassom, alguma coisa assim. Aproveitando, Ronaldo, comenta sobre usar um PET-CT para fazer rastreamento de câncer. O PET-CT, para muita gente, quando saiu, pensou-se no exame milagroso, porque o que é o PET-CT? Muita gente falando um pouco rapidamente sobre o que é a tecnologia do PET-CT. Nós estamos medindo o quanto os tecidos consomem glicose, que é a essência para que a célula viva. Então, quanto mais houver consumo de glicose, mais ela está ávida por crescer. Isso é uma característica dos tumores. Tumores precisam de energia, consomem glicose, o que está sendo injetado no paciente é um marcador à base de glicose, então eu vou detectar num aparelho semelhante a uma tomografia alguma coisa que está querendo crescer rápido, como é o caso dos tumores. Feliz ou infelizmente, isso não acontece apenas com os tumores. Também alguns tumores não têm grande avidez ou grande necessidade de energia à base de glicose. Então, o PET-CT, de novo, não é um exame que pode ser usado para rastreamento, porque alguns tumores não terão captação aumentada, e também não deve ser feito para todo mundo, porque ele é caro, ele tem radiação, ele tem falso positivo, por exemplo, processos infecciosos simulam tumores. Então, ele só se aplica para uma condição específica de uma paciente que está investigando um acometimento do corpo inteiro por um eventual tumor que foi encontrado no ovário ou no corpo do útero, aí você faz o PET-CT para rastrear uma doença fora dessas regiões. Então, de novo, é tudo muito customizado, é muito individualizado para as pacientes em questão e não uma coisa genérica e populacional. Obrigada, eu queria agradecer vocês e assim, eu acho que tudo que a gente ouviu hoje é muito esclarecedor,
mas o que mais me toca é o que o senhor falou. Eu trato o paciente e não o exame, e não o laudo do exame. E eu acho que isso é fundamental para nós, porque não adianta ter toda a tecnologia que eu acho que o hospital tem. Eu só posso agradecer ao hospital se eu estou viva hoje em função dos médicos e todo o atendimento que o hospital me deu e de tratamento, mas eu acho que isso é fundamental e a gente não pode perder. Porque se a gente for naquela situação do médico que abre teu exame, olha lê o laudo e nem olha a tua imagem, tudo foi por água abaixo. Então, eu acho que isso é o que a gente tem que continuar seguindo, que eu acho que é o que o hospital quer em termos de humanização, de Plan 3, de tudo mais. Eu só posso agradecer e elogiar vocês e falar que esse é o caminho certo, que a gente continue. Agradeço do fundo do meu coração, que eu acho que isso é muito importante. Obrigada, gente. Eu queria, então, a gente vai chegando ao fim dessa nossa reunião de hoje. Tenho que fazer um agradecimento ao seu depoimento. Nós estamos aqui abertos a todo tipo de crítica, a todo tipo de pergunta e conversa, mas é lógico que um depoimento como esse serve de energia, nos motiva a todos que trabalham nessa área, a todo esse trabalho multiprofissional. Então, realmente, isso nos dá muito pique e é muito gostoso ver que, na maioria das vezes, porque ninguém é perfeito, mas que na maioria das vezes a gente pode trabalhar no caminho correto, né? Queria agradecer a presença do nosso time de hoje aqui, que foram realmente excelentes, a disponibilidade de todos, e agradecer e parabenizar todos vocês realmente por estarem conosco até agora, pelo elevado nível de perguntas que realmente promoveram muito mais do que as palestras, mas um debate muito produtivo para todos nós. Muito obrigado, boa noite a todos.